Fala, meus amigos de resenha. Tô aqui para falar mais uma vez do glorioso alvinegro praiano, do Santos, meu amor, Santos Futebol Clube. Eu gostaria de falar especificamente desse jogo de ontem, mas voltando um pouquinho na linha do tempo, né? A torcida do Santos está bem insatisfeita e insatisfeita com total razão, porque a fase ela é ruim e não é de hoje, né? O elenco precisa ser qualificado, o elenco é insuficiente para os níveis de competições que o Santos ainda vai enfrentar nessa temporada. A gente não pode esquecer que esse vai ser um dos campeonatos brasileiros mais difíceis dos últimos tempos. Gigantes do futebol brasileiro voltaram para a primeira divisão, tais como o Cruzeiro, como o Vasco da Gama, inúmeras SAFs, né? Inclusive esses dois times aí que eu citei, com times com investimento, times que brigariam para cair em outros momentos, que agora vem com grandes investimentos para essa temporada. Então, obviamente, o Santos precisa se reforçar urgentemente, principalmente para o Campeonato Brasileiro, porque se nós não estamos conseguindo competir com times de nível baixíssimo, como tem no Campeonato Paulista, uma coisa é o Campeonato Paulista ser o estadual mais difícil do país, isso é fato. É o melhor estadual tecnicamente falando, é o melhor estadual em questão de nível de equipes de Série A e B, né? Tem inúmeras equipes de Série A e B no Campeonato Paulista. Mas existem times também que nem divisão a nível nacional jogam, né? Um desses casos aí são times que o Santos mesmo enfrentou como Água Santa, né? Ontem o Santos jogou contra o Ferroviário. Foi um jogo que o Santos entrou muito pressionado, principalmente pela torcida. Então a torcida protestou um dia antes, foi conversar com as principais lideranças do elenco, com o Odair Hellmann, a torcida sangue jovem, né? E no jogo também, antes do jogo houve protestos, durante o jogo a torcida apoiou, só que o Santos anda numa fase que é difícil de explicar o que está acontecendo com o Peixão, né? O Santos começou o jogo muito bem, com uma postura totalmente diferente de outros jogos, né? O meio de campo funcionando ali com o Sandri, o Dodi e o Carabarral, um meio de campo muito interessante que provavelmente o Odair Helman vai testar em outros momentos, nas próximas partidas, porque o Santos, que estava com problema de meio campo, parece que encontrou uma luz aí com esse trio de meio campo. O Dodi fez uma partida muito interessante, o Carabarral também fez uma partida muito boa, Gabi Carabarral. E claro, um time com meio de campo, ele tem uma questão de aproximação entre o ataque e a defesa que não estava tendo nos outros jogos, né? Nos outros jogos o que nós tínhamos era o quê? Uma ligação direta constante. Nesse jogo nós já vimos a bola passar mais pelo meio campo, com mais criatividade, o Santos com variações de jogadas e exercendo uma pressão, marcando em linha alta, com uma postura muito diferente dos jogos anteriores, que o Santos estava totalmente apático, um time totalmente desconfigurado em campo, uma piada, um projeto de time de futebol, que não foi o caso contra a Ferroviária. Então o Santos jogando, apertando, pressionando e por uma infelicidade tremenda do Sandro, que estava jogando bem até ali, faz um pênalti totalmente infantil e coloca o Santos numa situação muito complicada, porque estava 0 a 0. O Sandro me faz um pênalti no último minuto de jogo. A Ferroviária converte esse pênalti, o João Paulo. Eu só tenho elogios a fazer, mas o João Paulo não é pegador de pênalti. Faz tempo, inclusive, que o Santos não tem um goleiro pegador de pênalti. Eu acho que o último foi o Rafael, que hoje defende a meta do Cruzeiro aí. Ídolo Rafael, torcida do Santos e eu amamos ele de paixão. E o João Paulo sofreu o gol, como já era de se esperar. Se o jogador adversário não errar, dificilmente o João Paulo pega a pênalti, né? Não é uma qualidade dele, a não ser que ele aprimore isso ao longo da sua carreira. E a torcida volta a vaiar, volta a jogar uma pressão descomunal sobre um elenco fraco, de qualidade muito questionável, e um elenco também que é fraco mentalmente, né? Já tem se provado fraco mentalmente em muitos momentos. O Santos volta para o segundo tempo surpreendentemente com a mesma postura, apertando, jogando para cima de uma maneira ofensiva, é, com toque de bola, procurando espaços,
buscando alternativas, tanto pelo alto quanto por baixo, através dos seus pontos com velocidade. E o Santos continuou pressionando, né? O Odair Hellmann fez algumas alterações e para tentar deixar o time ainda mais ofensivo, né? Em certo momento ele tira o Sandro e coloca o Juan Seco, que não funcionou, né? Depois até sai o Ângelo machucado, ele tira o João Lucas, que é um lateral mais defensivo, coloca o Natan, que é conhecido por ser mais ofensivo. E o Santos vai pressionando, pressionando, até que consegue um gol numa jogada lindíssima do Dodge, que fez uma partida extraordinária, foi o melhor jogador da partida. E encontra o Mendonça, que também fez uma partida boa, não no nível da do Dodge, mas uma partida interessante. Ele vai e finaliza de cabeça. O Santos empata e depois continua pressionando. O Santos criou inúmeras oportunidades, bolas que entrariam em outros momentos, mas como a fase é ruim, parece que essa bola insiste em não entrar, o gol insiste em não acontecer, para a tristeza e desespero dos santistas, né? E o jogo termina aí empatado em 1-1. E a gente pode tirar algumas lições aí, né? Até esse momento, eu estou gravando esse vídeo hoje, domingo, às 8 horas e 15 minutos aqui da Espanha, né? O Santos está com 6 pontos na terceira colocação do seu grupo, né? 1 ponto atrás do Bragantino. E o Santos tem pela frente agora um clássico contra o Palmeiras, que a gente não ganha há mais de 3 anos, né? Então, assim, a situação do Santos é crítica, é preocupante, mas se nós podemos tirar algum ponto positivo é que o time evoluiu, mas eu gostaria de fazer algumas ressalvas, né? Evoluiu contra um time também em crise e com uma capacidade técnica muito menor do que o Santos, muito menos investimentos que o Santos. O Elano, o ídolo do Santos, Elano, voltou a ser técnico da Ferroviária justamente nesse jogo para tentar salvar a Ferroviária aí do descenso, né? Então, assim, tem que ficar bem claro que o Santos também pegou um time que nós poderíamos, no jargão do futebol, dizer que é uma galinha morta também. Então, assim, não dá nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Houve uma evolução quando a gente pega, usando de parâmetro, os últimos jogos do Santos, principalmente contra a Água Santa, contra o Guarani, que nós perdemos, né? Houve uma evolução de postura, houve uma evolução tática, houve uma evolução de postura dentro de campo, né? Alguns jogadores aí já têm se mostrado, se soltado um pouco mais, como é o caso do Dodge. O Messias também chegou essa temporada, já é titular, até o momento não comprometeu. Estou preferindo ele do que o Maicon até. Então o ponto positivo é que houve uma evolução do nível de futebol apresentado contra times pequenos. O ponto negativo é que o Santos não consegue ganhar jogos. E vai ter que tentar fazer isso contra um adversário que há 3 anos nós não conseguimos ganhar, há mais de 3 anos, e que é o melhor time do futebol brasileiro, continua sendo o melhor time do futebol brasileiro na atualidade, né? Então o desafio do Santos é grande, só que o Santos é gigante, o Santos não pode se amedrontar. Eu tenho visto a torcida já jogando a toalha antes mesmo da bola rolar, isso nós nunca devemos fazer, porque nós torcemos para o Santos e a gente tem que acreditar que existe uma mística, existe um trabalho que está sendo feito, que vai evoluir ainda mais, é nisso que a gente está se apoiando, e que é o jogo de time grande contra time grande, clássico, e o jogo ele é ganho no campo, né? Então o Santos tem que entrar com a mentalidade forte que eu vi que o time teve, né, dessa vez, porque mesmo com toda a pressão, o time não se abalou, e isso é um ponto positivo, e tem que jogar, dar o seu melhor, jogar de maneira inteligente contra o Palmeiras, para pelo menos tentar um empate e, no melhor dos cenários, ganhar. Por que não? Por que não? É assim o futebol nos surpreende, pode ser inclusive um momento para alavancar o Santos, para virar uma chave, né? Quem sabe. Mas fato é que o Santos precisa de investimentos urgente, precisa contratar jogadores para potencializar esse time que é muito fraco. Eu já falei aqui com vocês mais de uma vez aqui no nosso canal, no Tal Clubismo, na conversa com meus amigos, Rafa, Eduardo e o Eduardo e o Ricardo. O Santos ele não pode nunca mudar a sua mentalidade, né? O Santos só chegou onde ele chegou. O Santos só é tricampeão das Américas, bicampeão mundial, o clube brasileiro, que eu posso afirmar isso, mais famoso no mundo, porque o Santos nunca aceitou ser um time de interior, né? Um time do interior, um time de uma cidade pequena,
Não, o Santos sempre se viu gigante, sempre teve postura de gigante. Por isso que incomoda tanto essa mentalidade que o Santos adotou nos últimos anos. Eu sou santista, eu tenho 36 anos e muito provavelmente essa é a pior fase em tempo, em duração que eu vi o Santos passar. Né? A pior fase que eu tenho visto. Assim, eu já vi o Santos com times horrendos, fases terríveis, mas nada que se compare a esses 3 anos da gestão do André Rueda. Né? Vamos esperar para que as coisas melhorem nos próximos jogos e quem sabe possa começar a melhorar já contra o Palmeiras. Por que não? O Santos é gigante, o Santos tem que estar com mentalidade de time do porte que é, né? E assim o torcedor espera, mesmo com todas as deficiências que o Santos tem. Beleza, galera? Eu deixo aqui um abraço para todos vocês. Obrigado aí por acompanhar o nosso canal. Deixe seus comentários aí. Curte e compartilhe esse vídeo aí com as pessoas que curtem futebol, principalmente com seus amigos santistas, beleza? Valeu, um abraço.